Depois da vitória da humanidade no quarto confronto entre Jack o Estripador versus Hércules, os humanos finalmente teriam a chance de virar o jogo contra os deuses. Eles não poderiam se dar ao luxo de perder novamente. E o homem escolhido para tentar tomar a dianteira da humanidade é Raiden Tamemon, o maior lutador de sumo da história. E quem enfrentará Raiden nesta batalha, em uma luta de corpo a corpo no punho, é nada mais nada menos que Shiva, o deus hinduísta da destruição. Quem será o vencedor? Olá pessoal, eu sou o Prometheus e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre a quinta luta do Ragnarok, Shiva vs Raiden Tamemon. Começando assim com a história dos personagens e logo em seguida entramos realmente na luta. Há muito tempo atrás, no reino dos deuses indianos, era cheio de milhares de deuses. Para se tornar o deus mais forte, eles se concentravam na rivalidade do poder, o que resultou em um caos enorme. Ainda não havia um grupo que fizesse a Índia, não havia ninguém. E em um campo vívido e calmo no reino indiano, havia dois deles que eram completamente desconhecidos. Eles eram Shiva, o deus da destruição, e Rudra, o deus das tempestades. Rudra fartava-se de treinar vários socos na caverna, enquanto Shiva apenas descansava e dançava alegremente com os animais. Por alguma razão, eles mesmo sendo diferentes, eram melhores amigos e completavam-se um ao outro. E mesmo não querendo, Rudra se juntava a Shiva para uma dança. Até que eles são interrompidos quando dois deuses aparecem e os irmãos assassinos de Ashura estão atacando a cidade e eles pedem a sua ajuda. Um pouco receoso, Shiva aceita ir pois iria ao lado do seu amigo, no final das contas. Eles chegam na cidade que estava sendo atacada por vários deuses que atormentavam os cidadãos locais. Shiva chega já ordenando para que eles saiam do local e dando uma cabeçada no deus Shumba. Quando ele faz isso, todos os outros cercam Shiva e Rudra, que se preparavam para começar uma luta. E assim eles passavam seus dias lutando. Para Shiva, Rudra era seu melhor amigo. Depois de derrotar aquele monte de deuses, Shiva e Rudra se encontravam descansando, encostados ao mar, falando sobre o que eles queriam ser e fazer no futuro. Shiva dizia para Rudra que provavelmente queria se tornar o rei da dança. Já Rudra diz que tinha um sonho, e que quando ele diz isso, Shiva não pode evitar de rir de seu amigo, visto que sonhos eram coisas bem mundanas. Mas depois de levar uma cabeçada de Rudra, ele se compõe. E Rudra fala mais sobre o seu sonho, que era permanecer no topo do reino dos deuses e conseguir ver as terras lá de cima. Mas para isso ele precisava se tornar mais forte, talvez o mais forte entre eles. Rudra pergunta para o seu amigo se ele queria se juntar a esta jornada ao topo dos céus da Índia. Shiva aceita, pois se ele estivesse ao lado de Rudra, tudo aquilo se tornaria mais divertido. E a partir desses dias, a cortina dos mais fortes se abre. Assim os dois iniciam a sua jornada para alcançarem o topo da Índia, começando desde baixo. Primeiramente, todos riram deles. Eles eram zombados e subestimados. Conforme eles iam alcançando o topo e derrotando vários deuses no seu caminho, os outros começaram a levá-los mais a sério. O desprezo que eles tinham com o tempo acabou se tornando respeito, e assim eles conseguiram um monte de seguidores que os admiravam. Ambos, passo a passo, estavam lentamente alcançando o seu objetivo, derrotando um monte de deuses no caminho e fazendo as pessoas que os seguiam aumentar ainda mais. Deus após Deus, luta após luta, iam alcançando seus objetivos. E mais tarde, quando o deus do fogo Agni e o deus da água Varna, luta contra vários deuses surgiram. Através de lutas mortais, Shiva e Rudra venceram mais de 1116 deuses, chegando finalmente ao topo da Índia. Eles finalmente puderam ver aquela vista magnífica. Enquanto Shiva estava animado ao ver aquela vista, para Rudra aquela jornada ainda não tinha acabado. Ainda faltava ver dos dois qual seria o mais forte da Índia. Mesmo não querendo enfrentar o seu melhor amigo, Shiva precisa enfrentar para que ele se torne o mais forte da Índia. Pois mesmo no começo não querendo se tornar o mais forte, o sonho de Rudra foi tornando-se também o seu sonho, o sonho de Shiva. Sem nenhum outro jeito, os dois começam uma batalha para decidir quem seria o mais forte entre eles. Assim se inicia a dança de Shiva e Rudra. No reino da Índia, a luta foi tão formidável desde o seu começo. Cada golpe que eles faziam ecoava através dos céus da Índia. O suor dele tornou-se uma chuva pesada, e tanto Shiva quanto Rudra se divertiram no topo. Entretanto, o momento chegou, e Shiva, ao ver o estado de seu amigo, ele pensava em desistir para não o matar.
Mas antes que ele sequer conseguisse desistir, Rudra desiste admitindo a derrota. Para Shiva, mesmo sendo seu sonho, ele não poderia evitar chorar por esse também ser o sonho de Rudra. Mas com a ajuda de seu amigo, ele se recompõe e se ergue para governar toda a Índia, ganhando também as marcas que Rudra tinha em seu corpo. Então, naquele dia, Rudra desapareceu nas terras da Índia e Shiva se ergueu no topo dos deuses indianos. Aquele foi o dia em que Shiva perdeu seu melhor amigo em um lugar mais alto. E esta é a história de como Shiva alcançou o topo de todos eles. Eu não vou esconder aqui o meu favoritismo para o lado do Shiva. Mesmo gostando também do Raiden, eu achei a história de Shiva bem mais emocionante e a relação dele com o Rudra é uma coisa que me fez apoiá-lo na altura que ainda estava a ser esta luta. Isso tudo para que ele possa reencontrar Rudra futuramente. Mas bem, agora vamos começar com o passado e o nascimento de Raiden Tamemon. Saltamos um pouco para o futuro, no dia 1 de janeiro de 1767. Na província de Shinano, algo inumano acabava de nascer. Um agricultor de Oshimura, Hanemon, e sua esposa Ken perceberam que seu filho, Tarokishi, de 2 anos e 8 meses, ainda não conseguia andar. Preocupados, seus pais conversam sobre tal fato e a mãe do garoto pede para que ele cresça e seja grande e forte. Entretanto, uma semana depois, enquanto os pais voltavam do trabalho, eles tinham uma surpresa muito agradável. Seu filho finalmente estava caminhando, enquanto se apoiava na parede. Mas quando eles iam abraçar seu filho, felizes pelo que estava acontecendo, algo muito inesperado aconteceu. Os músculos do garoto se torciam e contraíam, esmagando o corpo e a estrutura óssea do rapaz por completo. Tarokishi ficou em pé pela sua primeira vez, e suas pernas, seus braços e até mesmo suas costelas estavam completamente quebrados. Acontece que os músculos de Tarokishi se quebraram por conta da força latente de seus músculos. Se este poder continuasse, ele morreria por conta do seu próprio poder. Mas mesmo assim, dia após dia, Tarokishi nunca parou de tentar e tentar. Sempre se erguendo novamente, mesmo que tivesse seus músculos dilacerados, ele persistia, sem nunca desistir. Até o dia em que ele finalmente conseguiu andar. Para isso, ele precisou contrair seus músculos, selando-os com 100 selos. Poucos anos depois, Tarokishi tinha 5 anos. Viu alguns meninos da sua vila praticando sumo e se divertindo. Aquilo deixava ele maravilhado. Ele via um garoto que aparentava ser o mais forte da vila no sumo derrotar várias outras crianças. Aquilo deixava encantado. Aquele mesmo garoto pergunta para Tarokishi se ele queria experimentar, e animado ele respondeu que sim. Porém, quando a batalha começou, o garoto nem sequer pôde fazer nada e foi jogado para longe da arena. Mesmo com os 100 selos, Tarokishi ainda era extremamente forte, tão forte que assustou todos aqueles outros rapazes que fugiam com medo dizendo que ele era um monstro. Mais tarde, neste mesmo dia, Tarokishi, desanimado, perguntou para sua mãe do porquê ele não ser igual aos outros meninos e do porquê Deus o fez uma aberração. Mas a mãe dele, tentando consolar, diz que ela era muito agradecida a Deus por ter feito ele crescido grande e forte, diferente daquele bebê anos atrás, que mal conseguia andar. Ele também diz que Deus amava Tarokishi e que esse dom foi dado para que ele possa ajudar os mais fracos. Depois de ouvir as palavras de sua mãe, Tarokishi cresceu para tornar-se alguém de bom coração e assim ele viveu amado por todos em sua volta. Entretanto, uma erupção vulcânica no Monte Asama, na era Tenmei, no ano de 1783, fez com que sua vida mudasse completamente. As cinzas vulcânicas atingiram todas as colheitas. Pragas e fomes tomaram conta de toda a província natal de Tarokishi, levando muita gente à morte por fome. Assim, aos 17 anos ele saiu da sua vila para poder ajudar toda a sua terra natal. Ele escolheu se tornar um lutador de sumo para angariar o máximo de dinheiro para mandar para sua terra natal. Assim ele vai até o mestre Rokaze para participar do torneio Edo, e depois de uma luta contra Ozeni Tanikaze, onde ele havia perdido, porém desvortado da diversão de uma luta, Ozeni acaba aceitando para treiná-lo para o torneio Edo. Tarokishi pratica os fundamentos do sumo e depois de muitos anos ele conseguiu vencer o torneio Edo e se tornar uma lenda viva. Agora finalmente na sua terra natal, não, em todo o Japão, atingido pela fome, as pessoas poderiam voltar a comer normalmente. Ele brilhou como uma estrela, mas depois disso, seus oponentes começaram a tratá-lo como um monstro, tal como aconteceu uma vez no passado. Por isso Raiden selou seus movimentos mais fortes, a fim de não machucar os outros. Mas mesmo nerfado, Raiden continuou vencendo e a enviar dinheiro para sua terra natal. O maior no ranking Ozeki, com uma carreira que durou 20 anos.
teve o recorde de 254 vitórias, 10 derrotas, 14 Azukari, 2 Yake e 5 Mushobu, no total de 285 partidas, com uma taxa de vitória de 96%. Por este motivo, as pessoas passaram a nomeá-lo como um oponente virtualmente imbatível. Até o momento da sua morte, ninguém fazia ideia que o imbatível Raiden Tamemon nunca usou a sua força total. Posso não estar muito do lado do Tamemon neste confronto, mas com certeza a história do Raiden é muito boa e impressionante. Uma história de uma criança que no início mal poderia andar, para no fim se tornar o maior lutador de sumo da história. Muita gente não fala disso, mas eu acho que o flashback do Raiden foi um dos que mais me fizeram eu me emocionar. Para falar a verdade, tem uma cena nele que me fez me emocionar, que foi a cena do mãe do Raiden dizendo para ele que seu poder servia para ajudar os fracos. E também no futuro, quando ela vê a foto do seu filho e de como ela havia crescido e se tornado grande e forte, como ela havia pedido. Sério, isso me bateu bem forte. Mas agora vamos dar início ao confronto. Com o placar empatado 2-2, esta era a chance dos humanos conseguirem se sobressair contra os deuses. Nem a humanidade nem os deuses poderiam dar ao luxo de perder esta batalha. Ao som de vários gritos por parte da humanidade, dá-se a entrada de Raiden Tamemon, e para enfrentar ele, chega Shiva, o destruidor de mundos, montado em um monte de elefantes. O mesmo pula dos elefantes dizendo que estava animado por finalmente ter chegado a sua vez. Assim se inicia a quarta batalha do Ragnarok, Shiva vs Raiden Tamemon. Quem será esmagado primeiro? A batalha do lado dos deuses vibra, e principalmente a família de Shiva, que era composta por sua segunda esposa, sua terceira, sua quarta esposa e seu filho, que gritavam dando boa sorte para Shiva. Após fazer seu ritual de iniciação, Tamemon se prepara para atacar Shiva, e assim ele parte em disparada em direção a Shiva, já direcionando uma voadora bem no rosto de Shiva, mandando Shiva pelos ares ferozmente. Porém Shiva consegue parar com a ajuda de seus 4 braços, colocando-se em pé para logo sentir os danos causados por Raiden, que o fez sangrar do seu nariz. Shiva diz que valeu a pena esperar por este momento, mas antes que ele conseguir dizer alguma coisa, Tamemon avança nele novamente. Raiden tenta acertar um soco no estômago de Shiva, mas ele consegue se defender com um dos seus 4 braços. Porém, Raiden aproveitou a abertura para deferir um soco potente no seu rosto, fazendo Shiva se destabilizar e se ajoelhar. Assim ele segura na cabeça de Shiva e dá uma joelhada no rosto dele. Porém Shiva defende com 2 dos seus 4 braços, deferindo em seguida 2 socos no peito de Raiden e o segurando com seus braços, ele joga pelos ares. Raiden consegue aterrissar e diz que esperava que aquele golpe tivesse matado Shiva, e Shiva responde que pensava que aqueles socos duplos também eram suficientes para derrotar Raiden. Assim Raiden se prepara para liberar um poder imenso, colocando a sua mão em seu peito, ele torce-o, liberando assim os 100 selos que foram impostos nele quando criança. Aquilo o poderia matar, e só não faz isso por conta da sua Volund, com a Valkyria Trude, que servia apenas para segurar o seu poder latente de Raiden e evitar que ele se machuque usando seu poder. Depois de muita dor, finalmente os 100 selos foram quebrados. Raiden, desperto, caminha lentamente em direção a Shiva, até que por fim ele parte para cima do Shiva a uma velocidade absurda, deixando Shiva sem reação. Usando seu poder máximo, Tamemon dá um soco em Shiva que o mesmo defende com seus 4 braços. Porém, ele é jogado para longe e Raiden continua deferindo um monte de golpes no deus. Quando Shiva finalmente conseguiu se estabilizar, Raiden acerta um golpe bem na sua garganta, fazendo ele girar inúmeras vezes pelo ar e bater de cara com o chão. Cambaleando, Shiva se ergue bem fraco, então Tamemon segura na cabeça do deus e dá uma cabeçada nele, tentando o finalizar. Porém, o que ele não esperava é que ele não poderia vencer Shiva na cabeçada, e só fez sua testa sangrar levemente. Shiva desfere um golpe com a palma de suas 2 mãos no estômago de Raiden, para logo depois acertar 2 golpes de gancho esquerdo no queixo do homem. Logo depois, Shiva começa deferindo uma chuva de socos em Raiden, fazendo ele ser arrastado soco por soco. Eles trocam vários socos, até que finalmente Raiden consegue segurar em um dos braços de Shiva, com as suas mãos. Raiden diz para Shiva que ele realmente estava irritado e assim começa a apertar fortemente o antebraço de Shiva. Shiva tenta se soltar, mas é em vão. Tamemon expande seus músculos, pressionando fortemente o antebraço, ele dilacera ele por completo, incapacitando o seu uso. Shiva consegue se soltar, direcionando o chute no estômago de Raiden, fazendo o mesmo recuar levemente para trás, soltando o braço de Shiva. Mesmo perdendo o braço, a plateia não parava de aplaudir Shiva. Então Shiva se prepara para atacar, dizendo que ele carrega em suas costas a esperança de muitos deuses.
E assim ela ataca e ataca, mas Raiden se desvia até que Shiva consegue achar uma abertura e acertar um soco no homem. Ele se defende colocando seus dois braços em sua frente, porém o soco foi tão forte que joga Tamemon para longe. Assim eles têm uma troca de vários golpes e cabeçadas. Cabeçada por cabeçada fazia a plateia vibrar. Após inúmeras cabeçadas, Shiva e Raiden se afastam com as suas testas a sangrar. Enquanto isso, na plateia era possível ver Rudra conversando com outros deuses da Índia. Assim eles torciam para a vitória de Shiva. Assim Shiva na arena começa a dançar até a morte. Com um monte de movimentos fluidos de dança, ele conseguia criar várias imagens posteriores. A plateia do lado dos deuses hinduístas começavam a cantar ao ritmo que Shiva dançava. Assim Shiva avança em Raiden criando inúmeras imagens posteriores por onde ele passava, que confunde Raiden, que não consegue se defender dos vários golpes rápidos de Shiva. E depois de acertar vários golpes em Raiden, Shiva se afasta dele e Raiden aproveita para fortalecer seus pés e acertar um ataque rotativo chamado Shishimai. Porém Shiva conseguiu desviar e acertar um chute nas costas de Raiden, afastando levemente para trás para logo acertar-lhe um gancho de esquerda. Assim Shiva começa a deferir um monte de golpes em Raiden, sem deixar uma abertura para que o humano possa se defender. A dança de Shiva era como movimentos fluidos que acertavam Raiden por todos os cantos. Para se defender, Raiden expande seus músculos do antebraço, criando uma defesa com eles, e dizendo para Shiva que ele poderia aguentar qualquer soco que Shiva der. Agora Shiva ataca e ataca com vários socos tentando passar a defesa de Raiden. É quando ele ativa sua técnica chamada Tandava, que fazia seus punhos queimarem, e começa a atacar Raiden com uma chuva de ataques. Raiden defendia todos os ataques, mas Shiva aproveita uma abertura para pular muito alto e assim usar Tandava no seu pé, queimando a pele de Raiden desde o seu rosto até seu peito. O fogo era tão quente que rasgou o peito de Raiden instantaneamente e cicatrizou logo em seguida. Raiden se contorcia em dor enquanto Shiva continuava dançando. Ambos, Deus e humanidade, todos lá estavam convictos que a humanidade tinha sofrido sua terceira derrota. Mas Raiden Tamemon, sozinho, suavemente sorriu. Raiden dizia que fazia algum tempo desde que ele poderia lutar sem se segurar, e assim começa a realização do seu golpe. Então ele decidiu deixar o sumo solto. Uma vez que Raiden decidiu pôr aquilo, seu corpo começou a se mover ao natural. Assim, ele bate a palma de suas mãos, criando uma imensa onda de choque, e então ele pisa fortemente no chão. Shiva, vendo que aquela era a cartada final de Raiden, manda para que ele venha com tudo. Assim, o tempo de preparação de técnica terminou. Das técnicas de sumo que ele decidiu usar, foi uma das mais fundamentais e essenciais para o desporto, o Teppo. Em uma posse notável, Raiden, com o completo controle de seus músculos, garantidos pelo seu volume, avançou rapidamente em direção a Shiva, e com uma extrema rapidez na mudança de seus músculos, pôs toda a força na palma de sua mão, em um único e total golpe destrutivo, indo diretamente para Shiva, que o mesmo coloca seus dois antebraços tentando defender o golpe de Raiden. Porém, era em vão, e Raiden arrancou dois dos seus braços e jogou em uma velocidade absurda para longe. Aquela técnica era a mais alta forma de Teppo, conhecida como Yatagaratsu. Mesmo perdendo dois de seus braços, ainda assim Shiva se levanta. E Raiden, por contraparte, tomou uma quantidade absurda de dano em seu corpo, por seu corpo não aguentar a tensão dos seus músculos. Raiden pede para que sua Valkyria o ajude ainda mais a poder controlar seus músculos. Mesmo a princípio ela se negando a fazer isso, pois transformaria o corpo de Raiden em puré, mas por fim ela acaba aceitando ao ver a determinação dele. Shiva simultaneamente vê Rudra na plateia e isso motiva ainda mais a não perder esta partida, para poder rever o seu amigo pessoalmente após tantos anos. Ele diz para Raiden que em nome de 116 deuses ele não poderia perder, pois ele estava no topo de Svarga. Assim Shiva colocou a mão em seu peito, ativando a técnica dita que poderia destruir o mundo inteiro. Ele junta todo o poder destrutivo em seu corpo, um poder capaz de destruir e recriar o mundo, chamado de Tandava Karma. Com seu corpo todo queimando, ele diz para Raiden que eles dançariam até se queimarem, e Raiden por sua vez rebate dizendo que pessoas como ele eram um pé no saco. O mais forte Rikishi da história, Raiden Tamemon, o mais poderoso destruidor de Svarga, Shiva. Numa estranha coincidência, o homem e o deus estavam no topo de suas sociedades. Encontraram o mais profundo de suas artes marciais ao mesmo tempo. Cada um estava lutando por seus objetivos e desejos.
Raiden pelo Sumo, pelos fracos e por sua terra natal, e Shiva por seus companheiros, por Svarga e pelo seu melhor amigo. Cada um deles precisava vencer esta batalha. O quanto mais uma pessoa carrega as emoções dos outros, mais forte ela se torna. E neste momento, cada um deles estava carregando as emoções de inúmeras pessoas e dos seus próprios desejos. Então mais uma frenética troca de golpes era vista, com Shiva queimando seu corpo e Raiden destruindo seu corpo com seus músculos. Com ambos queimando tantas esperanças em suas almas em chamas, eles foram capazes de ter a melhor luta das suas vidas. Entretanto, o momento finalmente chegou. Assim eles apostam tudo o que têm em um último ataque final, em um confronto entre o Yatagarasu de Raiden e o Devil Loka de Shiva. Os ataques colidem-se, porém Shiva consegue transpor o ataque de Tamemon e rasgar o braço direito dele, fazendo ele queimar até as cinzas. Após ver que já não estava mais em condições de lutar, Raiden agradece ao Shiva por tê-lo ajudado a praticar o sumo de todo o seu coração e poder dar tudo de si sem nada para se arrepender. Assim Raiden pede para que Trude desfaça o Volund, mas ela se recusa a desfazer o Volund, pois ela havia prometido para si mesma que da próxima vez que ele se apaixonar por um homem, ela ficaria com ele por resto da vida. Assim Shiva finaliza Raiden, arrancando sua cabeça com um chute, dizendo que até o último instante ele permaneceu firme em seus pés e que era um prazer ter lutado contra ele. E com sua ajuda, aquele foi o melhor embate da sua vida. Assim o corpo de Raiden lentamente era desfeito em partículas e o vencedor da quinta rodada do Ragnarok foi Shiva, o destruidor de mundos. Com certeza esta foi a luta mais imprevisível de todo o Shumatsu e com os melhores movimentos e coreografias de toda a obra. Gostei bastante do desenrolar e resultado da luta e dos dois personagens. Com certeza os dois tinham muito carisma, podem não ser os meus preferidos, mas com certeza esta luta é a melhor em quesito coreográfico. Mas bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se quiserem acompanhar o canal ainda mais e ver mais vídeos sobre Shumatsu, pensem em se inscrever. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o vosso like. Este aqui foi o vídeo do canal que mais me deu trabalho, principalmente na edição. Então, estariam me ajudando bastante se deixassem o vosso like. Mas se não gostaram, não esqueçam de deixar o vosso dislike para que eu possa melhorar. É isto. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!